Araújo. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. Alok. Marcelo Falcão. Bruno Martini. Fernando em Sorocaba. Eu tô a uma ligação de distância de você. Isa. Vem comigo que é do bom de pesadão. Vitor Clay. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Cat Dealers. Armandinho. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. E Melim. Você é a razão da minha felicidade. Os maiores nomes da música reunidos em um único evento em alto mar. São 3 noites de festa. A partida é no dia 29 de novembro, mas o seu lugar já está à venda. Informações: naviodamix.com.br ou pelo telefone da promoção eventos 011 3624 9007. Mix Festival On Board. O navio da Mix. A maior experiência da sua vida vai começar. Tamo junto. Juntos no melhor mix. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite para você em 100,7. Começa agora mais um programa para você, 18 horas, vamos juntos. Mix. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite a você que está ligado aí na 100,7. Boa noite especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, também pela live do Facebook, também pelo Instagram. Participe do programa com a gente. Tá tudo certo, Karime Leão? Tudo ok, Carlos Júnior. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite, meninos. Boa noite, boa noite. Participe do 18 horas, não esqueça, hein? Mande sua pergunta, sua sugestão de reportagem. Estamos nas redes sociais e ao vivo pela live do Facebook. Você pode também mandar sua pergunta pelo WhatsApp 9312-1007. Você que é nosso convidado para participar do programa com a gente. Começa agora o seu programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje você vai saber que a prefeitura lançou um edital para restaurar o prédio do Hotel Cassina, no centro de Manaus. Que a comissão do Congresso aprovou 248 milhões de reais de crédito para o governo do presidente Jair Bolsonaro, o que o norte é uma das regiões com maior índice de pessoas contra o aborto. Aí que o presidente da FUNAI foi exonerado após pressão de ruralistas. E hoje temos também a participação de Emi Luciano. Tudo bem, Emi Luciano? Tudo bem. Boa noite, galera que está acompanhando 18 horas através do aplicativo Mano. Saiba que se você ficar até o final e interagir, mandar muitas perguntas, você pode ganhar um par de convites para o cinema. Fica aí que eu tô de olho, hein? Ok, Emi Luciano, então daqui a pouquinho você volta com mais promoções para nós. Vamos agora com a entrevista do dia, Karime, tá tudo certo? Tá tudo certo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Mix, Davi Almeida, ex-governador interino do Amazonas, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Foi candidato ao governo do Amazonas nas eleições suplementares de 2018 e foi o terceiro colocado com 417 mil votos. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, muito obrigado a você, Karime. Um abraço ao Cid Soares, ao Carlos Júnior, na pessoa Paulo Castro, e saudar a todos os funcionários desta emissora. Bom, vamos lá. Declaradamente, o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Manaus? Pode-se dizer assim? Já de cara. Né? Primeira pergunta, logo. Aqui não quer calar. Eu sou presidente estadual do Avante. Esse é o momento de nós estruturarmos o partido. Estou estruturando o partido a nível estadual.
inclusive tive várias reuniões no dia de hoje. Em 15 dias estaremos inaugurando a sede estadual do partido aqui na Praça 14, e nós estamos trabalhando, conversando com muitas lideranças políticas no estado do Amazonas com relação à questão da eleição do próximo ano. É muito prematuro, é muito cedo falar com relação a essa questão. Porém, nós estamos trabalhando sim junto ao Avante para que nós possamos fazer seminários de mobilidade urbana, transporte público, infraestrutura, meio ambiente, habitação, tudo isso para formatar uma proposta para a cidade de Manaus que, se possível for, no próximo ano, com as composições que nós possamos fazer, possa dar uma sustentação a uma possível candidatura. Deputado, o senhor certamente leu sobre o Plano Dubai, que o governo federal está gestando aí para substituir a atual Zona Franca de Manaus. Qual é a sua análise? Que também é um assunto que está aí agora em pauta, não é isso, deputado? Essa questão aí do Plano Dubai. Eu estava cedo hoje, fui tomar café lá na Cidade Nova, depois estive andando em alguns bairros da Zona Norte de Manaus e essa é uma proposta muito preocupante. Eu vejo com muita preocupação uma proposta como essa que, de antemão, ela já chega para assustar a todos nós. Nós temos um modelo de desenvolvimento com mais de 50 anos, o maior modelo de desenvolvimento, o maior programa de preservação ambiental do mundo, da história do mundo. Nós vivemos em um estado com 98% da sua floresta preservada em função de um modelo de desenvolvimento que é o Polo Industrial de Manaus. E aí me aparece uma proposta como essa que preocupa. Já conversei com empresários de fora de Manaus, e eu estou muito preocupado com uma proposta como essa, porque ela afasta e ela assusta todos aqueles que querem se implantar aqui. Para uma indústria se implantar no estado do Amazonas, ela precisa de pelo menos 10, 12 anos para que ela possa começar a ter o retorno do seu investimento. E quem assiste, quem ouve, quem vê uma proposta como essa, já se assusta. Então, eu espero que isso não seja o começo do fim do nosso modelo de desenvolvimento. É o prenúncio do fim? Eu espero que não seja. Eu quero crer que nós estejamos aqui. O governo atual ele não consegue aprovar, ele não consegue vencer uma votação dentro de uma comissão dentro da Câmara dos Deputados. Como é que acontece isso, hein, deputado? O senhor que conhece bem. Não consegue vencer uma votação dentro do Senado Federal. Por que o senhor acha que tem tanta dificuldade assim? Falta de interlocução, falta de diálogo, falta de tato político. Uhum. Você tem que dialogar. Os poderes, a democracia e a nossa democracia, ela é composta de 3 poderes, são harmônicos e independentes entre si. Eu não posso, como executivo, eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que chegar com o poder legislativo, que é o poder que aprova as leis que são enviadas pelo executivo, e dialogar, mostrar por que eu estou enviando aquela lei, essa mudança, essa PEC, esse projeto de lei complementar. Eu tenho que ter o diálogo. E para que eu possa ter maioria no Congresso, para que eu possa ter maioria na Câmara dos Deputados, no Senado, eu tenho que dialogar e mostrar para o Senado e para a Câmara Federal a viabilidade daquela proposta. Eu não posso chegar com uma proposta, olha, essa proposta está aqui, vocês têm que aprovar do jeito que está. Não, tem que ter o diálogo. E eu penso que o projeto nacional, o plano nacional, ele precisa estar acima dos partidos e dos políticos. Vejamos só, Cid, e a você, ouvinte da Mix, em 5 anos a Alemanha foi arrasada 2 vezes, Paulo. A você que está nos ouvindo, em 5 anos a Alemanha foi arrasada 2 vezes. Em um plano de unificação nacional, de sorrimento daquela nação, a Alemanha hoje é a 3ª nação, a 1ª nação da Europa, a 3ª nação do mundo. O Japão jogaram 2 bombas atômicas no Japão. Na Segunda Guerra Mundial, jogaram 2 bombas atômicas. O Japão se uniu, a classe, o povo japonês se uniu e aí levantaram o Japão. O Japão é a 2ª nação do mundo. E o Brasil nunca teve uma guerra, nunca teve uma catástrofe, nunca teve uma bomba atômica. Nós temos aqui reservas naturais, nós temos as condições naturais. O que precisa?
O que precisa é da unificação nacional, o que precisa é nós pensarmos mais no Brasil e menos nos partidos, que nós possamos pensar mais nas políticas públicas, na preservação ambiental, como aqui o estado do Amazonas preservou, e nos deixaram no isolamento com a questão da BR-319, que é um outro ponto que eu vou falar, se for estado posteriormente, mas eu acredito, Carlos, que esse plano Dubai, eu espero que isso não seja algo mirabolante para tirar investimentos do Amazonas, porque, sinceramente, plano Dubai, dessa forma que está colocando, o nosso polo industrial tem 50 anos e ainda não está totalmente consolidado em algumas questões. Por exemplo, nós temos o polo, a Zona Franca, no caso aqui, agropecuária, que era para ser implantada, tem 50 anos e não foi implantada. Nós temos tudo isso para ser feito e ainda não foi feito. E aí vem uma proposta para mudar a matriz econômica de uma região, de um estado que sobrevive disso há mais de 50 anos. É muito preocupante essa proposta. Uma das linhas que eu li, deputado, dizia que o projeto Zona Franca é irretocável. Vai ser feita a proposta, vai ser discutida e ver se viabilizam alguns eixos para levar adiante aí, vamos lá, turismo e outros segmentos. Para que possa atrair turismo, precisa ter investimento. Sim, claro. Que possam ser feitos os investimentos no Amazonas, que atraiam turistas para cá, com investimentos, com obras, com atrações turísticas, com infraestrutura para a nossa cidade, para o nosso país. Mas o nosso modelo de desenvolvimento é a Zona Franca. Zona Franca. É o que mantém a floresta em pé e é o que manteve a floresta em pé, 98% da floresta preservada. Deputado, o senhor foi... Peraí, Cid, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e a gente retorna daqui a pouquinho com a entrevista com o deputado Davi Almeida. Ok. Tá ouvindo 18 horas. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Eu ouço o melhor mix. Procurando o lugar perfeito para comemorar o seu amor? Que tal um lugar onde tem muita paixão? Venha celebrar o seu Dia dos Namorados no Suma Uma Park Shopping. Aqui tem presentes apaixonantes e opções maravilhosas para você surpreender o amor da sua vida. Dia dos Namorados Suma Uma Park Shopping. Para alguém que ama você, para você que ama alguém, para todos que amam amar. Suma Uma Park Shopping. Aqui tem paixão. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. Vem aí, dia 27 de junho, festa de 2 anos do Baú do Rock no Porão do Alemão. Uma viagem por todas as edições e especiais que rolaram no Porão do Alemão, no Baú do Rock em 2 anos. Tears for Fears, Aha, Men at Work, Queen, Pet Shop Boys, Erasure, The Smiths, New Order, Depeche Mode e muito mais. Banda Rockaholics e convidados fazendo a festa. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Durante a noite tem tatus do Tatu Clube Manaus, vouchers do Hotel Nobel Suites Manaus e vouchers do Espaço Andréa Brandão. 2 anos de Baú do Rock, dia 27 de junho no Porão do Alemão. Informações 3239-2976. Ei, você mesmo que está ouvindo o rádio agora. Traga o seu amor para experimentar o ápice da satisfação no Nirvana. São suítes nobres a partir de R$70. Almoço executivo com 4 opções gastronômicas, pernoite todos os dias a preço de 3 horas. Você vai se surpreender. Usufrua o máximo da paixão. Nirvana Motel. O ápice da satisfação. Avenida do Turismo, Ponta Negra. A X100 entrou no ritmo do amor e trouxe ofertas que agradam todos os casais. Para quem gosta de espaço interno, economia e conforto para acomodar quem ama, Honda Fit e WRV estão com taxa 0 ou bônus de 4.000. Já aqueles que preferem impressionar a pessoa amada com design moderno e luxo, Honda Civic está com taxa 0 ou bônus de 5.000. Mais informações no WhatsApp em 984011576. No trânsito dê sentido à vida. Peça sua música pelo Twitter com a hashtag MixFM Brasil. LA Treinamento e Cursos apresenta curso de mercado de ações, Bitcoin e Blockchain no Brasil, com o profissional do mercado de ações, professor José Felipe Conrado. Ideal para negócios e pessoas. Venha aprender como investir em Bitcoin e aproveite para conhecer as melhores ações do Ibovespa, que farão parte deste super ciclo de alta da Bolsa. Dias 14, 15 e 16
2 de junho, no Da Vinci Hotel e Conventions. WhatsApp 991700858 e 8422 e 984229197. Contato @cursosma.com.br. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, estamos de volta com 18 horas, o seu programa de notícias da Mix FM. Estamos entrevistando o deputado estadual Davi Almeida. Cid Soares, você estava fazendo uma pergunta para o deputado. Continue, por favor. Então, deputado, o senhor foi por 3 mandatos consecutivos deputado estadual, líder do governo Mello e presidente da Assembleia Legislativa por 2 anos. Quantos projetos o senhor aprovou nesse período e quais o senhor pode destacar como relevantes para os nossos cidadãos, para a nossa juventude? Eu vou destacar um projeto fundamental no meu primeiro mandato. Peraí que eu acho que eu não estou lhe ouvindo. Dá uma melhorada aqui no microfone do deputado. Pois não. Ok. Ok, deputado. Tá ok agora? Melhorou, Sim. né? Oi. Aprovei um projeto. Agora. Cid, Carlos, Carinho. Aprovei um projeto no meu primeiro mandato, ainda em 2008, se não me engano, em 2008. O que consistia o projeto? O governo compra passagens aéreas para os seus servidores. E cada secretaria compra as suas passagens. O servidor ganha passagem aérea e o servidor também ganha as diárias, né? E dentro disso também tem algo que nós conhecemos que são as milhas, as milhagens. E eu aprovei um projeto que transferia essas milhagens, já que é o governo que paga, para ir para um fundo único do governo, no caso do executivo, para que esse é um projeto que já foi aprovado em outros estados e foi implementado. E aqui não foi. Foi aprovado, mas foi rejeitado e depois derrubado o veto, mas não foi implementado. E essas milhagens iam para um fundo. Esse fundo, ele ficaria administrando essas milhagens e essas milhas iriam atender os atletas amazonenses para competir fora do estado do Amazonas e fora do país. E aí nós dividimos 50% para o esporte e 50% para a saúde, porque tem gente que também trabalha, que precisa da passagem para fazer o tratamento fora de domicílio. E isso iria, na época, em 2008, nós estávamos falando de algo em torno de 1.600 passagens. 1.600 trechos, ida e volta, no caso para São Paulo, Rio de Janeiro, que são os centros onde tem os maiores concentrações de eventos. E eu acredito que com esse projeto nós iríamos ajudar muito. E esse é um projeto fundamental, no caso, para o desenvolvimento do esporte. Na Assembleia também, nós trabalhamos muito, agora quando eu estive, por exemplo, governador, um projeto que eu enviei para a Assembleia que eu tenho orgulho de ter mandado. O único governador que enviou para a Assembleia uma mensagem abrindo mão de impostos. Você que está ouvindo a Mix nesse momento, você sabia disso? 2% da FECOP, que hoje já está caro, que iria incidir sobre os combustíveis, mais 2%. Quando eu estive governador, eu mandei para a Assembleia essa mensagem de lei, abrindo mão, extinguindo a FECOP, que era 2%, nós colocamos 0,003, alguma coisa insignificante, que ninguém sentia surtiu efeito, impacto algum nas questões, no caso dos concentrados, dos combustíveis e dos derivados de petróleo. Então são 2 grandes ações que nós tivemos, uma como governador e outra como deputado, que eu posso destacar aqui das muitas ações que tivemos na atuação no parlamento. Davi, a Petrobras reduziu em 14,5% o preço da gasolina para o refino nos últimos 16 dias. Nossos postos aqui em Manaus, o efeito é o inverso. O preço do litro da gasolina é comercializado em Manaus a R$ 4,59. Antes da redução dos preços, o litro era vendido a R$ 3,99. O preço da gasolina em Manaus é o 5º mais barato do país. Sai da refinaria a R$ 1,66 e chega ao consumidor a R$ 4,59 após os custos de distribuição, impostos e lucro nos postos. Exato. Como é que o senhor analisa essa questão de combustível aqui no estado? Manaus, como você falou, ainda tem uma das gasolinas mais baratas do Brasil. Exatamente. Apesar de ser muito caro. Os impostos que são incidentes sobre o combustível são muito altos para o povo brasileiro. E o povo brasileiro não aguenta pagar uma gasolina tão cara
como nós pagamos agora. A política de preço de contenção da Petrobras é que faz a diferença. Por exemplo, o posto de gasolina, todos esses postos de gasolina, ele já sai com combustível, quando eles compram, eles já pagam o imposto na compra. Eles nem um posto de gasolina, por mais que ele não te dê, não conceda a você a nota fiscal quando você abastece, mas ele já pagou o imposto por substituição. Na fonte, quando ele sai da distribuidora, quando ele sai aqui da refinaria, ele já pagou todo o imposto incidente sobre esse combustível. O que precisa ser feito é política de preço nacional para que o preço possa diminuir. Os investimentos da Petrobras, as perdas que a Petrobras teve com os desvios, isso tudo onerou, isso tudo fez com que o povo brasileiro pagasse uma conta da corrupção. E eu espero, nós estamos assistindo várias boas ações do atual governo, do governo federal, para que possa recuperar esses ativos. Inclusive ontem eu vi a recuperação de mais de 100 milhões de reais de fundos de dinheiro desviado da Petrobras, que estavam fora do Brasil, que estão voltando para os cofres da Petrobras. E eu espero que com essas ações, com a troca de comando, sem aquela barganha política para comandar uma estatal, isso possa fazer com que esses preços caiam e a nossa produção, que ela já é superavitária, nós possamos abastecer o mercado interno e que esse preço possa diminuir para a população, para o mercado consumidor. Deputado, Manaus é uma cidade grande, é uma metrópole, e como toda grande cidade, graves problemas. Como o senhor analisa esse problema da cidade? Olha, nós temos vários problemas, como você mesmo falou. Um dos grandes problemas hoje é a mobilidade urbana. Agora mesmo eu tive que sair ali no São Francisco para vir a pé, para vir andando aqui. Não tem mais horário. Eu estava no morro, estava atendendo no meu escritório, eu tive que sair aqui, e olha que é perto aqui, né? Bem próximo aqui, 2 bairros distantes aqui. Eu tive que sair atrás aqui de uma academia para vir andando, porque a mobilidade urbana, a nossa cidade está inchada, muito carros, 5, 6 mil carros que entram todo mês em circulação. E não diminui. E não sai 6 mil carros de circulação. E saindo da minha casa no morro já tem engarrafamento. Então, um dos grandes problemas, se perde muito tempo com relação à mobilidade urbana, o transporte coletivo, a infraestrutura. Dizia Jânio Quadros que para um prefeito ser um bom prefeito, 3 coisas são fundamentais: a limpeza pública, no caso a infraestrutura, no caso os buracos, e a iluminação. Na concepção dele, 3 coisas eram suficientes e fundamentais para que um prefeito pudesse ser um prefeito exitoso. Mas do jeito que nós estamos agora, pode acrescentar aí a mobilidade urbana. As pessoas perdem muito tempo dentro do seu transporte, dentro dos ônibus. Eu estava vendo isso aqui agora. Você passa mais tempo para ir e vir do trabalho para a faculdade e também da escola do que muitas vezes você gasta até no próprio trabalho. E, deputado, e esse é um problema crônico, porque é difícil resolver, porque envolve uma série de questões, inclusive empresariais, né? Terceirização e tudo mais, não é isso? Os serviços da prefeitura, se você for ver, nós temos água terceirizada, limpeza pública terceirizada, coleta de lixo terceirizada, merenda escolar terceirizada, quase tudo terceirizado. O governo, o poder público precisa fiscalizar mais, cobrar mais das empresas que têm essas concessões, para que o público, para que o consumidor. O senhor não está se ouvindo. Agora tá tranquilo. Agora sim. Para que o público consumidor, para que a população possa ser melhor assistida e possa ter o retorno dos seus impostos em serviços de melhor qualidade. Karime. Sim, era exatamente sobre isso. O senhor postou há pouco tempo nas redes sociais um trajeto de ônibus que o senhor fez exatamente para, de repente, analisar e apontar problemas e soluções. Sim. Qual foi o balanço final dessa viagem, de ônibus? Karime, obrigado pela pergunta. Eu andei no ônibus coletivo no alternativo, que é aquele que você anda no ar-condicionado. Eu andei no amarelinho da Zona Sul, na Zona Leste e Zona Norte, que é o executivo, o rodoviário e o alternativo. Andei nos 3, andei no mototáxi, eu andei no táxi do aeroporto executivo, eu andei no táxi lotação lá da Zona Sul de Manaus, eu andei nas lanchas, todos os modais de transporte, eu andei para saber da população
ter um raio-x andando, vendo, perguntando, me informando do cobrador, do motorista de aplicativo, andei também nos aplicativos, para que eu pudesse extrair dele eles estão no dia a dia, eles sabem mais do que nós que estamos muitas vezes no gabinete, para perguntar deles e ver qual é a colaboração que eles podem dar como sugestões para nós chegarmos a uma solução para esse problema. E quase todos falaram a mesma coisa: a mobilidade urbana. Manaus precisa urgentemente de mais vias, e uma das vias que vai solucionar muito é um projeto que nós estamos trabalhando já, vamos trabalhar com pessoas, com urbanistas, com arquitetos, que é a grande estrada que nós precisamos fazer a leste-oeste. Essa estrada, ela é exatamente o Igarapé do Mindu. Ela sai lá da zona leste e ela vai findar aqui na Aparecida praticamente. Cortando toda a cidade de Manaus, dando mais mobilidade urbana e dando mais opções de vias. Temos que também analisar como estão sendo construídos os viadutos hoje na cidade de Manaus. Isso vai ajudar a dar uma maior fluidez ao trânsito aqui na zona centro-sul. Nós temos que pensar Manaus diferente. Por exemplo, o sistema binário Constantino Neri e Djalma Batista, que são as duas principais ruas, né, as duas principais vias da cidade, para que nós possamos, no horário de fluxo e contrafluxo, fazer o sistema binário, uma só e a outra desce, e assim você vai ter a melhor fluidez do trânsito da cidade de Manaus. É uma opção, é uma sugestão. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz hoje da administração de Arthur Neto frente à prefeitura? Boa. Eu torço pro prefeito Arthur dar certo. Eu torço pro governador Wilson Lima dar certo. Eu torço pro presidente Bolsonaro dar certo. Sim. Porque se o Bolsonaro, o Wilson Lima e o Arthur Neto derem certo, nós vamos viver numa cidade melhor, num estado melhor, num país melhor. Eu penso que nós precisamos pensar, a classe política precisa pensar mais no povo e menos em si mesmo. Alguém me procurava hoje e falava sobre isso. Eu disse: olha, eu não votei no Wilson, mas ele é meu governador. Queira ou não, ele vai 4 anos de mandato. O Arthur, também não votei nele. Eu apoiei na eleição passada o outro candidato. Mas ele é o meu prefeito e eu preciso torcer para que ele dê certo. Deputado, o senhor está falando de tempo de mandato. Tem esse projeto aí para prorrogar por mais 2 anos? Isso já existe, já tem mais de 20 anos. Mas estão falando, não passa, né? Isso não passa, não. Isso não passa, até porque eu acredito que a democracia tem que ser respeitada, que as regras têm que ser respeitadas. For eleito numa condição e aí mudar a regra no meio do jogo, isso é antidemocrático, isso não é republicano. Inclusive o próprio Arthur já declarou que ele vai deixar o cargo na data e no dia certo, né? É o exemplo de alguém que pensa de forma soberana, que pensa de forma democrática. Karime. Então, o senhor já avaliou aí os 2 governos, da prefeito? Não, eu não avaliei. Eu digo que eu torço por eles e peço que eles isso dê certo. Exato. Agora em questão, agora e a avaliação? Primeiro, vamos do prefeito Arthur. Sim. O Pacto Federativo, ele é muito injusto. As pessoas vivem aonde? Nas cidades. E a cidade, são os municípios que detêm a menor parcela, a menor fatia da distribuição do bolo orçamentário, no caso federal, estadual e municipal. E os problemas que as cidades enfrentam são muito grandes, precisa de uma melhor atenção. No caso, o governo do estado tem muita obrigação com a cidade de Manaus. A cidade de Manaus, ela representa para a arrecadação do estado praticamente 94%. E o governo do estado tem obrigação de investir na cidade de Manaus. Tem obrigação de ajudar a prefeitura de Manaus. O prefeito sozinho de Manaus, ele não vai conseguir muita coisa. Ele precisa do governo federal, ele precisa do governador do estado, assim como os prefeitos dos municípios também do interior precisam muito dessa ajuda. Os recursos, eles são poucos, porém, se eles forem melhor usados, de forma bem usada, eles podem render muitos frutos. Eu vejo a questão fiscal da prefeitura muito bem resolvida, muito bem administrada. Isso é um ponto fundamental. Hoje saiu uma pesquisa do índice de desemprego. Manaus, o Amazonas, está um dos
índices crescentes de desemprego, isso é preocupante e ainda assim a cidade de Manaus, o estado do Amazonas tem uma questão fiscal muito bem sólida, muito bem solidificada. E isso faz com que a prefeitura e o governo tenham capacidade de endividamento e com capacidade de endividamento fazer os investimentos necessários para que nós possamos mudar a realidade da nossa cidade e do nosso estado. Eu vejo o prefeito Arthur com dificuldades, vejo agora o asfaltamento do distrito industrial, esses viadutos que estão sendo feitos, muitas ruas na cidade de Manaus sendo asfaltadas, e é isso que o povo muito reclama com relação à questão da infraestrutura. Resolvidos esses problemas, eu espero que a cidade de Manaus seja um lugar melhor para se viver e, repito, torço para que eles possam dar certo. A prefeitura é difícil, né, deputado? A prefeitura, o governo, o próprio país, é tudo muito difícil. Não tem, se fosse fácil, todo mundo, olha, é até bom, ouçam a você que está nos ouvindo agora. Não tem fórmula mágica. Não tem aquele que venha dizer que vai mudar, e mudar falando é muito fácil. As pessoas muito falam, pouco fazem. Quando você vê alguém muito falando, você precisa entender e precisa buscar saber o que essa pessoa já fez e se ela tem experiência para saber fazer diferente e fazer melhor do que aqueles que estão fazendo. Portanto, é dessa forma que eu vejo, que eu analiso e entendo das dificuldades, porém torço para que eles possam resolver os problemas que estão enfrentando. Produção, mais alguma questão, mais alguma pergunta, Paulo? Ok, vamos para as considerações finais, então, agradecendo a presença do deputado Davi Almeida nos estúdios da Mix, e aqui ao programa 18 horas. Olha, finalizando, agradeço pelo convite. Tem a questão do plano Dubai, que ia ficar para o final. A produção de alimentos aqui, o estado do Amazonas pode ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O sul do Amazonas é muito rico, as nossas terras são muito férteis, isso pode nos ajudar muito, e o asfaltamento da BR-319 é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela entrevista, pelo espaço, desejo muita audiência, e o programa de vocês realmente tem sido diferencial no final da tarde na cidade de Manaus, todo mundo antenado, todo mundo ligado na 100.7, a Mix 18 horas, eu recomendo. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Cid, muito obrigado, Karime, muito obrigado, Paulo, pelo convite, e a você que continue sintonizado na 100.7. Karime. Nossa, maravilha, obrigada pela... Muito obrigado. Quero registrar a presença do vice-prefeito também de Parintins, Tony Medeiros, que está nos acompanhando. Grande abraço. É o Amo do Boi ainda? Antes, Amo do Boi? Amo do Boi? Uma derradeira só. Fala, Karime. Uma nota de 0 a 10 para Bolsonaro, Wilson Lima e Arthur Neto. Muito cedo para avaliar Bolsonaro, muito cedo para avaliar o Wilson Lima. Vamos dar 6 meses para que nós possamos avaliá-los. O prefeito Arthur Neto, dentro da média, foi reeleito pela população. O prefeito reeleito, ele está bem avaliado. Portanto, é dessa forma que vejo. Poucos prefeitos foram reeleitos e ele foi um dos reeleitos. Obrigado, deputado. Cid Soares. Bom, e agora aqui na Mix, o talk show com o humorista Rogério Morgado, o melhor imitador do presidente Jair Bolsonaro. O quadro de humor vai ser veiculado 4 vezes por dia na programação da Mix FM, e uma delas aqui no 18 horas. Confira aí. Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começando o nosso talk show mais rápido aí que a ejaculação precoce, tá ok? Quero que vocês recebam ele com uma salva de tiros pro meu convidado Gugu! Antes de mais nada, presidente, já quero convidar você e sua esposa pro Power Couple. Olha só, seu Gugu, eu agradeço o seu convite, tá ok? Mas a única primeira dama chamada Michele que tem tempo é a do Obama, tá ok? Que ele tá sem emprego. Ô Gugu, me responde aí, pô. Por que não volta aí o táxi do Gugu? Poxa, presidente, eu fico muito triste. Eu tentei voltar a fazer o táxi do Gugu, mas com tanto aplicativo ninguém mais vai de táxi. A Angélica ainda vai, tá ok? Ela tá sem emprego também. É brincadeira sadia. E a banheira do Gugu, pô? Não, esse já não tem mais jeito. A mulherada
empregada que fazia a banheira do Gugu. De tão velha que ela tá, se elas entrarem na banheira pra fazer hidroginástica. Eu acho que um dos quadros do seu programa vai ser muito útil pro presidente Donald Trump. Que quadro é esse? O De Volta pra Minha Terra, pô. Coloca os mexicanos no busão e pronto. Olha lá, pronto. É brincadeira sadia, tá ok? Ô, Gugu, no tocante às suas músicas, onde que anda o japonês que serviu de inspiração pro seu maior sucesso? Japonês? Que japonês? E que música é essa? É o Pintinho Amarelinho, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Na minha não. Na minha não, tá ok? É brincadeira sadia, esse foi o Talk Show. Logo mais a gente volta aí, tá ok? Você ouviu na Mix Talk Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Tá ok? Beleza, Rogério Morgado na Mix, agora 18 horas e 34 minutinhos. Daqui a pouquinho, intervalo comercial, a gente volta com o seu 18 horas, o seu programa de notícias da Mix FM. Rapidinho, a gente volta já já. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. É nóis na Mix. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante e choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante e choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Mix. Tô ouvindo a Mix. O amor transforma e no Dia dos Namorados vai transformar o Toreador em Toreamor. Neste 12 de junho, o romantismo da Itália toma conta do Toreador em um jantar de massas único, feito para você viver sua paixão. Por apenas R$130 o casal, com buffet de massas livre e com sorteios de prêmios. Venha e faça seu amor render momentos inesquecíveis no Toreador. Toreador, Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. Adicione a Mix no WhatsApp 993121007. Mix. Tô ouvindo a Mix. Quinta-feira, dia 13 de junho, a partir das 21 horas, inaugura Baile do Gargalo. Atrações, shot com pimenta, forró festança, ostentação do forró, participação de Daniel Trindade, mais rolha liberada até as 23 horas, lista free até meia-noite, 992187479. Eu não ia voltar. Baile do Gargalo, inaugura nesta quinta. Baile do Gargalo, Mix 100.7. O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. Terceira temporada. Não fique de fora. São R$100 mil em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente. E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte. Certificado de autorização CAE, número 03.001326/2019. Siga o canal da Mix no aplicativo Mano. Mix. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme o ranking universitário. São mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. Faça sua transferência imediata e venha para a Unip. As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre já estão abertas. Unip, qualidade comprovada. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, estamos de volta com 18 horas, o programa de notícias e debate da Mix FM. Participe com a gente pelo WhatsApp da Mix, é o 93121007. E um alô especial aí pra você que nos acompanha ao vivo aqui nos estúdios pelo aplicativo Mano. Alô, Mano, muito obrigado pela sua participação aqui em 100,7. A Mega Sena, que está acumulada pela quinta vez consecutiva, sorteia nesta quarta-feira o prêmio de R$80 milhões. Olha aí, são R$80 milhões.
O sorteio das 6 dezenas do concurso 2159 será realizado no terminal rodoviário do Tietê, lá em São Paulo. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$97 mil por mês. Você com essa grana, Karime Leão? Nem sei, viu? Não sei nem fazer conta, não sei nem, acho que eu não tenho nem noção de quanto é isso. Cid Soares conhece. Ah, meu amigo. Bom, deixa quieto. Enfim. E o presidente da FUNAI, general do Exército da Reserva, Franklin Berg de Freitas, anunciou há pouco em Brasília que deixou o cargo. É a segunda vez que Franklin Berg deixa a presidência da FUNAI. A primeira queda ocorreu no governo de Michel Temer, quando ele entrou em atrito com parlamentares que pretendiam alterar processos de demarcação de terras indígenas. A FUNAI hoje está sob o guarda-chuva do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que já declarou que não tem interesse em manter a fundação sob seu comando. Cid Soares. Bom, a notícia agora à tarde foi a aprovação pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional do projeto de lei que autoriza um crédito extra de R$248 bilhões ao Executivo Federal. A votação ocorreu depois do acordo entre os partidos, né? Pelo projeto, o governo Jair Bolsonaro poderá contrair dívidas para pagar despesas correntes como salários e benefícios sociais, sem descumprir a chamada regra de ouro. O projeto será votado ainda hoje no plenário. Muito bem, como os empresários e os políticos receberam notícias de que o governo federal está elaborando o Plano Dubai, um projeto econômico para o Amazonas em substituição à Zona Franca. O projeto, que ainda está sendo elaborado pelo titular da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, ligada ao Ministério da Fazenda. A ideia do governo é manter os incentivos da Zona Franca de Manaus até 2073, prazo que está fixado na Constituição, e, paralelamente, investir em 5 matrizes econômicas: agronegócio, turismo e biotecnologia, mineração e também piscicultura. O superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, falou ao 18 horas sobre o assunto em entrevista coletiva. Na coletiva de imprensa, o superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, comentou sobre o Plano Dubai, que está sendo estudado pelo governo federal para ser implantado na região amazônica. Não existe um Plano Dubai. O Plano Dubai foi colocado como uma palavra que veio do ministro, que existe sim. É um plano, né, da sociedade como um todo, de buscar alternativas. Ele deu uma entrevista nesse sentido. Ao ser questionado se esse plano acabaria com a Zona Franca de Manaus, o superintendente rebateu. Quero deixar muito claro que a SUFRAMA, nesse momento, ela é um catalisador de receber essas demandas e aqui desenhar, juntamente com a sociedade, o futuro do nosso estado e da nossa região. Em nenhum momento o nosso secretário deixou claro que deixou a entender que o modelo seria extinto. Quem está falando que o modelo seria extinto são pessoas que estão interpretando por um lado leviano. O que nós temos, e isso é o desejo do nosso presidente em promessa de campanha, é fortalecer o modelo Zona Franca de Manaus. O Amazonas precisa de gestores proativos. Essa foi a declaração de Alfredo Menezes no final da coletiva. Tá bom, qual é o problema? O que me impede de construir cadeias de turismo melhor, né? Cadeias produtivas para o terceiro setor? O que me impede de fazer isso? É isso que a sociedade está querendo, gestor que seja construtivo e proativo, e não que seja professor de Deus e que fique falando que não dá para fazer. Muito bem, são 18 horas e 42 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Cid Soares, tudo bem? Tudo tranquilo. Olha, já os políticos estão cautelosos aí quanto ao projeto Dubai. A reportagem é do Azaf Augusto. Parlamentares federais do Amazonas comentaram o Plano Dubai, o programa do governo federal que pretende estimular 5 polos econômicos no Amazonas para que até 2073 as empresas desses ramos que se instalarem na região possam gerar pelo menos o equivalente aos subsídios hoje concedidos pela União para a Zona Franca de Manaus, algo em torno de 25 bilhões de reais por ano. O deputado federal Marcelo Ramos disse que avalia a iniciativa com cautela. Se a disposição do governo for de abrir
um novo leque de mix de produtos identificado com as nossas vocações naturais, sem abrir mão do atual polo de 2 rodas, de eletroeletrônicos, de concentrados e de componentes de lei de informática, eu penso que é um caminho absolutamente valoroso que vai dar mais sustentabilidade para a Zona Franca de Manaus. E o senador Plínio Valério criticou o programa. Para ele, a estratégia do governo federal é risível. Olha, eu só não digo que esse plano do BAE anunciado aí pelo governo federal é uma piada, porque não dá para rir muito não, porque eles estão falando sério, né? Fazer um planejamento para 2073, para quando a Zona Franca estiver afundando, é brincadeira. Já o deputado José Ricardo afirmou que vai apresentar um requerimento na Câmara Federal, convocando o Ministério da Economia para explicar o projeto. Dar uma satisfação e explicar melhor o que é esse plano do BAE, e vou fazer isso em conjunto também com a Comissão de Indústria e Comércio, onde estarei encaminhando requerimento. Mas, de qualquer forma, estou encaminhando requerimento direto para o Ministério da Economia, pedindo informações também detalhadas do plano do BAE. Segundo o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, o programa vai visar estimular os polos de biofármacos, turismo, mineração e piscicultura no Amazonas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, estamos de volta com 18 horas e por telefone agora nós vamos falar com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. Karine, começa a entrevista. Boa noite, presidente José Jorge. Como vai? Tudo bem? O senhor nos ouve? Alô, presidente. Alô, boa noite. Carlão, daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele, né? Porque esse é um assunto que está dividindo opiniões, essa questão do projeto do BAE, que seriam aí 5 frentes de setor de economia como alternativa para o projeto da Zona Franca de Manaus, que tem data limite, né? Pela Constituição é até 2073. 2073. Exato. Aí seriam 5 frentes para gerar economia que poderiam substituir o modelo da Zona Franca de Manaus. Bora ver, Karine. Vamos ver. Alô, boa noite. O senhor nos ouve? Sim, agora estou ouvindo bem. Boa noite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, Jorge José Júnior. José Jorge Júnior. Como é que os empresários ligados à Eletros receberam essa proposta do governo, essa proposta do BAE? Bem, primeiro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, é um prazer falar com todos vocês, obrigado pela oportunidade também. A gente está procurando entender ainda o que de fato o governo pretende fazer. A informação chegou pela imprensa, nós não recebemos nenhum comunicado oficial e a gente está aguardando que realmente, segundo a matéria, como a própria matéria diz, o Ministério da Economia fará um diálogo com as partes interessadas e nós entendemos que somos partes interessadas porque geramos emprego, o modelo hoje que está aí é o que está gerando emprego, que está pagando imposto, que arrecada imposto, e a gente entende que hoje nós somos partes interessadas e a gente está aguardando o governo para dialogar. Nossa relação sempre foi muito positiva, muito próxima, muito franca, muito transparente, leal, e a gente está precisando entender um pouco mais que plano significa de fato esse plano do BAE. Presidente, vocês acreditam que o governo possa mexer nos incentivos da Zona Franca de Manaus até 2073? A Constituição garante até 2073 a existência da Zona Franca de Manaus. Um ponto que tem que ser levado em consideração, que não pode ser esquecido, é que uma coisa é não mexer na Zona Franca de Manaus, ou seja, ela está garantida até 2073 e ninguém vai mexer na Constituição. O outro ponto, que é o principal, que é o mais delicado, é não fazer com que as vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus deixem de existir. O que eu costumo falar é a questão de matar por inanição. Você tirar a água, você tirar o ar, você tirar a comida, que seria o quê? Seria uma
uma isonomia de impostos para o Brasil todo, onde as vantagens comparativas do IPI fosse reduzido, o PIS e COFINS fosse reduzido para o país todo, sem que fosse dado uma salvaguarda às vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. É importante colocar que não é uma questão de privilégio. O modelo Zona Franca de Manaus, comprovadamente, inclusive por estudos recentes da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, esses estudos comprovaram a efetividade do modelo Zona Franca, a geração de emprego, na manutenção da floresta, na arrecadação. Olha, o Amazonas hoje, ele é um dos 8 estados do país superavitários, ou seja, é um dos 8 estados que se arrecada mais imposto federal do que se recebe repasse da União. O estudo da SUFRAMA mesmo mostra que para cada R$1 de incentivo fiscal, o governo federal arrecada R$1,30. Então é um modelo exitoso e ele não é prejudicial ao país, como estão de forma irresponsável e mentirosa divulgando em alguns veículos de comunicação e em alguns fóruns. Então não vejo por que o governo, respondendo essa pergunta, tem a intenção ou iria mexer no modelo que é exitoso. Não seria compreensível, entendeu? Ainda mais diante de um país que a gente vive um momento de 13 milhões de empregos, com os estados passando por graves dificuldades em arrecadação, e nós temos um modelo único no país que faz frente à China, que faz frente à Índia, que faz frente ao Vietnã na competitividade, serem modificadas as regras por uma decisão liberal ou de que o modelo não é efetivo. Muito pelo contrário. Tudo mostra ao contrário, que o modelo é importante para o país, não somente para o Amazonas. Então a gente não consegue compreender que o governo federal venha a prejudicar as vantagens comparativas do modelo, não. Ok, então. A gente agradece a sua participação aqui no programa 18 Horas, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, José Jorge Júnior. Muito obrigada e suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, eu quero parabenizar o programa. A gente, aqui de São Paulo, a Eletro, eu sou amazonense, mas a sede da Eletro fica em São Paulo, e a gente acompanha diariamente aí o programa de vocês são de parabéns, de forma transparente, franca, sincera e levando a comunicação como tem que ser levada. E a gente essa semana está indo a Manaus com uma reunião com uma série de agentes públicos para procurar esclarecer isso daí e ratificar a importância do modelo e que o time que está ganhando não pode ser mexido, e nós estamos ganhando. Tá ok, então, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite. Ok, muito obrigado e boa noite. Carimilhão, parece que o mestre João Gilberto reapareceu na mídia, não é isso? Pois é, Carlão, recluso há anos, a gente nunca mais viu João Gilberto, a gente nunca mais ouviu falar, nem foto dele, né? Então, ele não aparece, não tem fotografia, mas ele completou 88 anos. 88 anos, está bem debilitado, a comemoração, fizeram uma comemoração em família, né? Isso, bem íntima mesmo. Uma das organizadoras da festa foi a Sofia, que é a neta dele de 3 anos, que preparou aí, né, brigadeiros para o avô. Grande João Gilberto é um dos considerados pai da bossa nova, né? Ele realmente mudou o jeito de cantar e a batida do violão muito característica. Ele é o mestre, né? Mas parece que tem uma foto, tá? Do artista que foi divulgada aí pela família. Quem acompanha pelo aplicativo Mano, 18 Horas, de repente a gente consegue ver essa foto em algum momento. Essa foto deveria estar aí, né? Daqui a pouco, gente, a gente vai ficar devendo essa foto, hein? Porque é foto rara hoje em dia, né? Afinal de contas, ele não aparece faz tempo, mas ele é um mestre. Porque eu vi ele cercado da família, a foto é muito legal. Isso. Eu sou fã do João Gilberto. Ele tá bem debilitadinho e tal, mas... 88 anos, né, claro, gente? Não é fácil. Isso. Vamos escutar um pouquinho dele? Tem música? Pois é, a gente estava até tentando aqui, cara, mas a gente fica para próxima, né? Porque vale a pena o João Gilberto. O João Gilberto tá debilitado, né? 88 anos, vive isolado em casa, enquanto briga na justiça para receber royalties devidos desde 1964 pela Universal Music, que podem chegar até 173 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito bem, parabéns então para o nosso querido bossa novista João Gilberto. Principais notícias do dia.
Folha de São Paulo, comissão aprova crédito extra que evita o governo descumpra a regra de ouro da autorização após o acordo de oposição de partidos independentes que envolve mais recursos para a educação. Estado de São Paulo, comissão aprova crédito suplementar de 248,9 bilhões de reais para projeto que vai a plenário. O Globo. Governadores apoiam reforma da Previdência sem regime de capitalização. Eles também defendem, que parâmetros para a concessão dos benefícios sejam mantidos na Constituição. Portal Único. Plano do BAI será a nova alternativa para o Amazonas. Amazonas atual. Plano do BAI para a Zona Franca de Manaus deve ir além dos muros de Manaus e da promessa. E no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix, você vai saber que a prefeitura lança a licitação para restaurar o prédio do Hotel Cassina. Quem conhece sabe onde fica o prédio do Hotel Cassina. Eu sei. É lá no centro. Lá na prefeitura antiga. É lá na prefeitura antiga, exatamente. É um prédio lindo, inclusive. Bom, vai saber também que o Wilson Lima diz que Zona Franca de Manaus é patrimônio do povo do Amazonas e que deve ser mantida. Agora em Manaus são 18h54. Muito bem, nós estamos aí com 18 horas, o seu programa de notícias da Mix. Você pode participar através do aplicativo Humano, Nós estamos aqui aguardando a sua participação, a sua solicitação, o que você está achando do programa, ok? Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, que é 913, Como é o WhatsApp, Cid Soares? 9312-1007. Eu tô acostumado com 611-1007. Essa é antiga, Essa é antiga, deixa disso. Aí deu um branco aqui. Bom, as regiões Norte e Centro-Oeste têm o maior índice de pessoas contra o aborto. Detalhes com a repórter Odiné Araújo. Odiné Araújo no ar no Ponto Sonora. Olá, boa noite a todos. A pesquisa foi feita entre os dias 4 e 6 de junho pelo Instituto Paraná. Para obter o resultado, foi utilizada uma amostra de mais de 2.000 habitantes com mais de 16 anos, consultados por telefone. Pela pesquisa, 82,3% dos entrevistados no Norte e na região Centro-Oeste são contra o aborto. O Sudeste é a região mais favorável, 22,3% são a favor. Aqui em Manaus, a opinião depende da idade. Entre os mais velhos, o aborto é condenado. Clenilda e Dona Etelvina compartilham dessa opinião. Bem, eu sou contra porque eu creio que Deus nos dá a oportunidade de ser mãe, Então, contra a lei de Deus. Deus nos deu para ser mãe e que ele vinha a ter a vida. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos tirando uma vida na terra. Meu nome é Clenilda, sou contra porque nós temos a opção de escolha, Você sabe que na hora que você vai fazer o ato, você sabe que tem consequências. Então você tem que prevenir para depois não sofrer. Eu acho assim que da feita que a criança que é concebida ali, acho que é uma vida. Então é mesmo que você está matando uma pessoa adulta. Já entre os mais jovens, o aborto é aceitável em algumas circunstâncias, como reforçam Matheus e Fernanda. Acho que dependendo da situação, um pouco mais favorável para a pessoa, para ela fazer um aborto, para mim não seria um problema. Então depende muito da situação que a pessoa se encontra. Também o que aconteceu, como ocorreu. Meu nome é Matheus e eu acho que o aborto deveria ser legalizado não como uma forma de incentivo ao aborto, já que o aborto vai continuar acontecendo, sendo legalizado não. O que a legalização traria é um suporte mesmo às pessoas que precisam fazer o aborto de forma segura e é isso. Volto com vocês no estúdio. Agora em Manaus, 6. Muito bem, Karime, agora. E agora em Manaus, 6h57. Vamos à nossa comentarista Nafice Valois, que ela fala sobre como começou a semana lá em Brasília. Meu boa noite aos ouvintes da Mix FM. Olá, Karine, Carlos, olá, Cid. E o clima esquentou aqui no Planalto Central. Por aqui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão fervilhando de ações e reações.
Discute-se paralela e concomitantemente a reforma da Previdência com a inclusão de estados e municípios, a aprovação do PLN número 04, que concede crédito suplementar ao Executivo, a violação de conversas entre procuradores, juízes e ministros do Supremo e o julgamento do pedido de liberdade de Lula. Mas nós vamos nos concentrar mesmo no Amazonas, que hoje também fervilha, e tudo por conta de uma matéria da Folha de São Paulo, que informa a criação de um projeto denominado Plano Dubai e destinado à Amazônia. Ao que parece, o projeto era absolutamente desconhecido pelo governo do estado do Amazonas, mas ele vem sendo trabalhado pelo governo federal através da CPEC, órgão do Ministério da Economia. E tudo indica que finalmente nosso estado irá receber um olhar desenvolvimentista com um horizonte para 2073. E até lá espera-se esteja implantado este novo modelo de desenvolvimento econômico que vem focado em 5 segmentos: o turismo, biofármacos, defesa, piscicultura e mineração. O que o governo do estado precisa urgentemente é abrir um canal de diálogo com a CPEC e ajudar na construção dessa nova matriz econômica que virá somar a matriz econômica da Zona Franca de Manaus já implantada. Porque é hora de estimular, é hora de participar e é hora de construir para o bem do Amazonas. Nafice Valois de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite. Agora, os números do Brasil. O Brasil tem o 9º maior produto interno bruto do mundo. São mais de 1 trilhão e 880 bilhões de dólares em bens e serviços produzidos. Tem a 5ª maior população do planeta com 208 milhões de habitantes. A renda per capita do brasileiro é de 9 mil dólares ano e a carga tributária representa 32,5% do PIB. O desemprego atinge mais de 13 milhões de brasileiros, sem contar os que vivem hoje de bicos e da informalidade. Um quadro crítico, com distorções históricas que precisam ser corrigidas para que o país volte a crescer e gerar empregos. Os números são do estudo Brasil Sumário Relevante, do economista Samuel Hanan. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 19 horas em Manaus, boa noite para você em 100,7, 18 horas no ar, o seu programa de notícias na Mix FM, Karime Leão. Agora é a hora do resultado do sorteio, hein, Luciano? Aqui. Isso mesmo, Karime, estão falando super bem de você aqui no canal. Jura? Olha que só, bacana. tem um comentário aqui do Railson 15. Já pensou essa locutora falando no pé do ouvido, vamos merendar hoje, eu pago. E o locutor aqui no pé do ouvido. E o locutor no pé do ouvido. Olha, obrigada, beijos. Você. Vamos mandar biscoito também ali pro outro, né, que ele tá querendo. E o seguinte, olha só, e os ganhadores de cinema hoje são a Caliane Moreira da Silva e a Andresa Araújo. Interagiram muito, parabéns, meninas, amanhã tem mais. Beleza? E aí, tudo certo então, Karime? Tudo certo, Carlão. Editorial 18 horas. Bom, hoje, lideranças políticas e econômicas do Amazonas falaram sobre o projeto do governo federal para a região, apelidado de Plano Dubai, né, que está sendo muito comentado, inclusive. A impressão é que alguns provavelmente não leram ou não entenderam bem a proposta. Alguns apenas repetiram antigos e batidos argumentos de defesa da Zona Franca. Não perceberam que o plano não é contra a Zona Franca e que não pretende fazer alteração nas regras de incentivos fiscais. É apenas uma proposta de desenvolvimento econômico para a região amazônica, não só para curto e médio prazos, mas também para longo prazo. Vai além de 2073, quando, de acordo com a Constituição, encerram os incentivos da Zona Franca. Algumas coisas têm que ficar no lugar e o Plano Dubai pretende estimular importantes polos econômicos que as próprias lideranças empresariais e políticas do Estado sempre defenderam, com exceção do setor de defesa, biofármacos, turismo, mineração e piscicultura. O Amazonas deve exigir que o programa do governo inclua a atração de investimentos, principalmente na área de insumos para a indústria 4.0.
Para quem não lembra, a então presidente Dilma Rousseff anunciou em outubro de 2011, aqui em Manaus inclusive, a prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos, ou seja, até 2073. Já estamos em 2019 e há poucos investimentos que vão sobreviver sem os incentivos fiscais. O que a Zona Franca gerou até hoje, com toda a sua importância, não é suficiente para a economia do Amazonas sobreviver sem incentivos. Não há garantias de que daqui a 54 anos os incentivos voltem a ser renovados. Então, por que não começar agora a buscar novos caminhos econômicos para a região? E o que o governo federal está tentando fazer? É melhor começar logo, porque 54 anos passam rápido. Muito bem, Karime Leão, Cid Soares, boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite para vocês, muito obrigada pela companhia. E até amanhã. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix FM, Manaus. Mix 100.7. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante e choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18